E aí, tá ligado? Sejam muito bem-vindos ao canal da Juventude da Igreja Batista Livre de Jaboticabal. Por aqui você vai encontrar muito conteúdo, Bíblia, brincadeiras e papo cabeça. O que nos resta mesmo é saber de você. E aí, tá ligado? E aí, tá ligado? Sejam muito bem-vindos, pessoal, ao nosso segundo vídeo aqui do mês. Estamos muito felizes, cheios de expectativa de tudo que nós vamos conversar aqui. Eu quero apresentar para vocês essas pessoas incríveis e maravilhosas que estão aqui comigo. Primeiro tem aqui o Vitor. Seja muito bem-vindo, Vitor. Obrigado. E aí, expectativa? Expectativa lá em cima. É isso. Vamos lá de novo. É sobre isso. Giovana, seja muito bem-vinda. Ai, gente. É a Giovana. Ronildo, seja muito bem-vindo, mano. E aí, pessoal? Ronildo, vocês vão ver sempre por aqui, pessoal. Sempre por aqui. Bom, vamos lá. Estamos aqui no nosso mês, né, falando do nosso tema aqui mensal, que é Who I Am. Quem sou eu? Quem eu sou? Né? A gente já falou aqui, se você não viu o nosso primeiro vídeo de introdução aqui ao tema do mês, tá em algum card, em algum lugar aqui na sua tela. A gente falou um pouco sobre a história de Paulo, a gente relembrou a sua trajetória, né? Quem ele era como perseguidor, depois ele teve um encontro com Jesus, né? E desde então ele foi talvez um dos grandes responsáveis, né, pela propagação do evangelho a todos os povos, né? E pensando um pouco nesse assunto, eu queria saber de vocês, assim, da história de vocês, como foi a história de vocês antes, né, da conversão de vocês? Vocês lembram como que era, quem vocês eram, como vocês falavam, agiam, tal, como foi depois? Como que foi a história de vocês? Quem quer começar a falar aí? Ronildo, mais falando. Então fala, Ronildo. Da onde que você é, Ronildo? Fala da onde você é, cara. Bom, pessoal, eu sou lá de Chapada do Norte, lá em Minas Gerais. Melhor estado desse Brasil, diga-se de passagem, né? Okay. Quase chegando na Bahia, né? De tão longe que é. Quase um dia de viagem. Quando acontece algum imprevisto, é um dia de viagem, né? Assim, eu não nasci em berço cristão. Meus pais, a minha família, quase ninguém é evangélico. Assim, hoje tem a minha mãe, tem meu irmão que começou a frequentar depois de mim, se batizaram, se converteram, graças a Deus. Mas assim, eu não tenho um berço cristão, ou seja, eu comecei a minha vida, não foi na igreja, né? Então tinha várias outras coisas e a igreja era tipo, vou lá numa missa, né? Porque era a igreja católica. E o que acontece? Aconteceram algumas coisas na minha vida para que eu começasse a frequentar a igreja. Uma delas foi um acidente que o meu irmão teve aqui em São Paulo. Ele sofreu um acidente de carro, quebrou a perna, o fêmur, ficou 3 dias desacordado. Aí depois de um tempo falaram que ele não ia voltar a andar, que ele ia ficar em coma se ele voltasse a andar, que ele ia ter problemas. Hoje, graças a Deus, o meu irmão tá aí, joga bola. Caramba, mano, que isso? Dirige carro. Ele tem pinos na perna, mas nossa, foi uma vitória. E a gente normal hoje, normal, graças a Deus. Nossa. E um dos motivos, né, que a gente começou a frequentar a igreja foi por esse motivo, porque ele ficou além dos 3 dias que ele ficou desacordado, foi 3 ou foi 7, não sei, gente, é um desses dois números. Ficou desacordado, não sem nada. Aí chamaram, os médicos até falou pra comunicar a família, se alguém queria ver, antes dele morrer, porque não ia conseguir, não ia conseguir voltar. E ele voltou pra glória de Deus, com 30 dias ele já tava andando já de muleta. Então, pro médico falou que se ele voltasse a caminhar, ia ser, depois de 1 ano, 30 dias, graças a Deus, ele começou. E a gente começou a frequentar a igreja, começou a ouvir da palavra de Deus. Eu comecei a buscar verdadeiramente, né? Não como antes, mas começar a buscar verdadeiramente. Senti o desejo, 2018, isso foi 2017. Em 2018 eu senti o desejo de me batizar. Aí eu tive um processo até o batismo, me batizei.
sempre frequentei a igreja, e aí surgiu a bela oportunidade, que na verdade eu digo que foi caminho de Deus, né, de eu vim pra cá. Na verdade eu não vim pra Jaboticabal, eu vim pra Ribeirão. Tinha uma amiga que morava em Ribeirão, falou, se você quiser... Isso tudo aconteceu, vocês estavam lá... Lá em Minas. Tá. Eu vim pra Jaboticabal em 2019, antes da pandemia. 2019 eu vim pra Jaboticabal. Eu trabalhava no emprego lá, aí não tava ganhando muito. Não que hoje eu ganhe bem. Mas eu ganhei, 4 vezes mais, acho que sim. Mas eu ganhava, um salário... Não era um salário, eu digo que era uma recompensação pelo que eu fazia, porque eu ganhava R$500. Não tenho vergonha de falar, porque era isso que eu ganhava. Uhum. E entrei lá, fiquei 3 anos ganhando o mesmo valor. Inclusive, se meu patrão estiver me vendo aqui... Ver. Tá tudo. Tá. Só fica esperto pra ele não virar pra cá, porque eu não sei se eu perco esse áudio ou não. Tá. Pra ele não virar pra dentro. Tá. Eu converso bastante com as mãos, né? Já perceberam, né? Então, como eu tava falando, eu tive essa questão, né, de não receber bem. Eu falei assim, vou pra São Paulo, arrumo um emprego. Aí, se Deus quiser, em 2020 eu começo a faculdade. Aí eu ia seguir minha carreira, né? Meu sonho, que era trabalhar, estudar e normalizar a minha vida. Só que aí, graças a Deus, eu cheguei, eu fiquei 15 dias não, fiquei 10 dias em Ribeirão. Aí surgiu uma oportunidade de eu vir pra cá, dividir aluguel com a senhora. Aí eu fiz essa questão, né, de dividir aluguel e tal. Aí com 15 dias eu consegui emprego no Magazine Luiza, como menor aprendiz, jovem aprendiz. E aí foram só bênçãos, né? Aí no meio do ano eu passei na faculdade, consegui bolsa 100%. Aí eu não pago faculdade, por isso que eu estudo. E hoje estamos aí, Conheceu né? a Aline. Conheci a Aline logo. Inclusive, eu conheci a Aline por causa do Jovem Aprendiz, porque eu era CIE, ela também era CIE. Nos encontramos lá no CIE. Enquanto estudante lá do CIE, a gente nem se olhava praticamente. Conversava como amigo e tal. Aí depois que a gente saiu, que a gente começou a conversar de fato, orar para que tudo dê certo. Tudo tá dando certo, graças a Deus, até hoje. E é isso. E vai vir casório por aí. Provavelmente. Spoiler. Provavelmente nos próximos 2, 3 anos. Mas é isso aí. Foi bênção, graças a Deus. Aí eu consegui, eu me efetivei. Aí fui promovido de novo. E hoje tô onde eu tô. E graças a Deus tá tudo seguindo firme. Aí eu frequentava outra igreja aqui antes de conhecer a Aline. Quando eu conheci a Aline, de imediato, conheci a Aline numa semana, na outra semana eu vim pra cá e fiquei doido até hoje. Aline, muito obrigado. E tô aí até hoje, graças a Deus, a gente, eu me fortaleci, eu acredito muito nesses últimos meses, nesses últimos anos. Inclusive, eu tava conversando com a Aline outro dia sobre a questão do acampamento. Cara, foi muita bênção pra mim, sabe? Eu me senti muito abençoado naquele acampamento, porque hoje eu vejo que, igual, aqueles jovens que eu conheci no acampamento, cara, eu não tinha convívio nenhum, eu não conversava com ninguém, eu não conhecia eles, na verdade. E hoje eu chego ali, eu converso. É o videomaker aqui, gente. É o videomaker aqui. Eu converso com todo mundo ali, eu fiz... eu acredito que eu fiz uma certa amizade. Eu chego hoje, tem o Jonathan, eu converso... Não, o Jonathan eu nem conversava com o Jonathan. Hoje eu já cheguei... Ei, Ronildo. Aí imagina o pessoal lá, né, que quem viveu o acampamento sabe, né? Ronildo, Ronaldo, Romilson, Cristiano Ronildo. Ronildo. Foi um evento muito bom. Eu saí odiado por todos, amado por todos ao mesmo tempo. Então foi odiado por quase todos. Adolescentes da igreja. Odiado por quase todos, amado por muitos. Aí ele foi o canibal, né? Explica, ele foi o canibal na brincadeira. Eu fui ele o canibal. E o Matheus, que é o videomaker aqui, né? Nem Judas. Só que eu fui um canibal diferente, sabe? Porque o canibal, a função do canibal é correr atrás e pegar. Mas como eu falei que eu sou um pouco meio defasado, que eu sou meio gordinho, não aguento correr atrás, gente, pelo amor de Deus. Eu vi o Matheus correndo lá e eu falo, meu Deus do céu, vai cair, esse escuro. Eu sou velho. Eu sou um jovem velho, na verdade. E eu era um
um canibal que só enganava, sabe? Eu falava que eu era do bem, quando eles me davam o braço, eu ia lá e zerava as vidas deles. E aconteceu que me odiaram mais que o Matheus, que correu atrás de todo mundo, não sei porquê. Na verdade era pra odiar o Matheus, né, que ficava correndo. Eu nem corri, nem fiz eles cansarem. Há Mas controvérsias, é há controvérsias. Mas Que é legal, isso, mano. a minha conversão aconteceu dessa forma, sabe? Através do acidente do meu irmão, que a gente teve isso. Durante esse período também, depois que eu tava aqui, acabei perdendo a minha irmã. Ela faleceu em 2020, logo ali no início da pandemia, inclusive em maio de 2020. Não foi por Covid, foi por outra doença, foi por embolia pulmonar. Foi uma perda muito grande, mas eu acredito que Deus tem propósito em tudo, sabe? Deus tem propósito em cada coisa que a gente faz na nossa vida. E, inclusive, esse vídeo tem um propósito. Ele vai estar sarando o coração de alguém aí que está precisando. E é isso. Eu acredito que a partir do momento que você crê, que você acredita na vontade de Deus sobre a sua vida, cara, é só sucesso, sabe? Não tem como descrever, né? Eu acredito que, igual eu tava comentando com a minha mãe outro dia, com essa perda da minha irmã, foi só Deus pra dar força, porque foi, tipo, nossa, muito jovem, sabe? Ela tinha a idade que eu tenho hoje, tinha 24 anos quando ela faleceu. Foi uma perda muito... sei lá, sabe? Ninguém tava esperando, tipo, não sofreu. Sofreu, né? Mas não passou muito tempo com a doença. Ela internou com menos de 30 dias, ela faleceu. Então, tipo assim, foi muito rápido, as coisas foram muito rápidas. Então isso foi muito, sabe, massacrante. Mas ao mesmo tempo Deus deu muita força. Inclusive pra minha mãe, deu muita força mesmo. Minha mãe, tipo, sofreu muito, mas ela tinha que ter força pra quê? Pra cuidar da neta, porque ela deixou uma filha. Então, tipo assim, foi coisa de Deus, sabe? Eu agradeço muito a Deus por isso, entendeu? Por esse apoio, por essa força que Ele nos deu nesse momento. Porque eu acho que se a gente não tivesse firme na igreja, teria desabado muito. É a paz, né? A paz que excede tudo. A gente não sabe da onde que vem. É o momento propício para desmoronar, né? Pra gente entrar numa grande crise, assim, mas vem uma paz. Cara, que loucura, mano. É uma história um pouquinho meio... Que loucura, pra outro cara. vídeo, né? Não, cara. No próximo vídeo eu dei entre detalhes, mentira. Mas é isso, a minha mano. história de conversão foi essa e, assim, eu convido a todos que não conhecem a Jesus, não conhecem o significado de Jesus, o significado do Espírito Santo sobre a vida de cada um, a conhecer melhor, porque... Cara, a gente pensa assim, se com Jesus a vida já não tá muito lá essas coisas, imagina sem, né? Então esse é um convite também a todos, um pouco da minha história aí. Não é uma história assim, nossa, arrebatadora, mas é a minha história de vida. Cara, legal. E é isso, gente. E você, Jojo, como que foi pra você? A sua história eu conheço um pouquinho mais, assim, né? Mas conta pro pessoal, tipo... Como era a Giovana, como é hoje, como que foi a sua experiência? Oi, gente, sou a Giovana, tenho 16 anos. Eu sou nascida em berço cristão. A minha mãe sempre levou eu e a minha irmã na igreja, só que ela não nasceu em um berço cristão. Ela se converteu mais velha, e aí da nossa família de convertidas sou eu, a minha irmã e a minha mãe. Quando eu tinha lá para uns 10 anos, eu entrei na fase da aborrecência, surtei um pouco, pirei a cabeça, não fui uma menina muito legal durante a adolescência, era meio doida assim, e acabou que eu não fui uma filha muito boa. Eu questionava tudo, questionava Deus, questionava tudo que me acontecia na vida. E uma das coisas que eu questionava é que quando eu tinha 1 ano de vida e pouco, assim, eu era bebezinha, o meu pai acabou falecendo de câncer. E pra mim isso, tipo assim... era meu pai, morreu, que dó, que pena. Infelizmente aconteceu. Mas como eu era muito nova, eu não conseguia sentir essa falta. Então pra mim nunca tinha feito muita diferença. Eu tinha minha mãe ali, eu tinha minha irmã e a vida seguia assim. E aí quando eu cheguei nos 10 anos, que eu comecei a questionar tudo e todos, eu questionava porque tinha que ter sido meu pai. Tinha tanto pai no mundo pra morrer, por que tinha que ter sido logo meu? Assim, eu não questionava a falta, mas eu questionava o porquê, porque eu queria confrontar. E aí seguiu assim até mais ou menos os meus 12 anos,
que foi quando começou o grupo de adolescentes da igreja, para adolescentes e adolescentes, que é liderado pelo Lud e pela Bianca. E aí a minha mãe, como uma boa mãe cristã, que estava entrando em desespero com a filha doida que estava tendo em casa, falou, vai lá. E eu comecei a ir. E aí, coitado do Lud e da Bianca que me aturaram durante essa fase, que não foi fácil, eu admito, não foi legal essa fase. A gente já fez reunião na sua casa, né? E eu não a gente já fez participar. reunião na casa dela. Eu me trocava pro E quarto. ela não participar, mano. Tipo assim, basicamente esse era o nível ali, né? Do Uma rolê. vez eu vim pra EBD, eu briguei com o professor da EBD. Coitado do professor. Professor da EBD, se você tá vendo isso, me perdoa. Em minha defesa, minha mãe jura que eu tava encapetada nesse dia. Desculpa. Hoje a gente ri, né? Hoje a gente acha engraçado, né? Mas tudo bem. Na época o pastor apareceu ali na salinha, tipo assim, gente, o que tá acontecendo? Esse dia foi um alvoroço aqui na igreja. Menina com o braço pra trás. Na hora que ela falou, o Vitor já até encolheu um pouco assim, né? Então, e hoje em dia eu como disso, viu, gente? É falar qualquer coisa assim, ih, tem que pôr a mão em cima, ó, eu tô. Não tenho essa coragem, não. E aí, seguiu assim a vida, até que eu fui no meu primeiro acampamento com acho que 12 para 13 anos, que foi o acampamento de pré-adolescentes também que teve junto com as crianças. E nesse acampamento, lá no apelo, eu falei assim, eu vou aceitar Jesus. Tô sentindo no meu coração, fui lá na frente, senti e aceitei. Não vinguei. Uma semana depois, eu tava na pá virada de novo, aprontando tudo que podia e não podia. Assim, eu só não aprontei tudo que eu queria, porque a minha mãe sempre foi uma mãe bem rígida, assim. Então, ela não me deixava ser tão doida, assim, e fazer tudo que eu quisesse. E aí, quando eu fiz 13 para 14, eu fui pro terceiro acampamento, que também não vingou, gente. Fui lá, aceitei Jesus, uma semana depois, tava da pá virada, e pior, que aí, assim, foi o caos. Aí eu comecei a brigar com a minha mãe muito feia em casa. Comecei a brigar com a minha irmã, eu tava surtada completamente. E aí, foi quando eu tive alguns problemas com depressão, teve uns surtos, uma tentativa de suicídio que não deu certo, graças a Deus, que eu tomei senso na vida e tentei desfazer o negócio, deu certo, ainda bem. E aí, quando eu fui no meu quarto acampamento, gente, minha mãe era persistente, ela me mandava nos acampamentos ainda. Essa mulher era uma mulher de fé, orava ainda, achava que eu tinha solução na vida. E aí, quando eu fui no quarto acampamento, eu sentei com o Lud um dia de tarde, antes, acho que do último dia de acampamento, se eu não me engano. Foi num sábado, né? Sim, e aí eu sentei com ele e falei assim, cara, é a terceira vez já que eu aceitei, não é pra mim isso, eu não quero mais, não vou mais se tiver pelo lá na frente. E aí ele só olhou pra minha cara e falou, tá bom. Foi mesmo. Tá bom, se você não quer, você não precisa ir não, você tá livre, tá bom. Tipo, eu achei que ele ia insistir, ele só falou, tá bom. E eu fiquei tipo, tá bom então. E aí eu fui pro acampamento, fui pro culto de noite, e nesse dia foi ele que pregou, não lembro sobre o que ele pregou, não lembro de nada dessa noite. Eu lembro que aí ele pediu pra orar por alguma coisa, e aí a Duda pegou na minha mão e me levou assim no corredor pra gente orar. E aí, enquanto tava lá orando, eu só tava tipo, que saco. Do nada chegou um homem, um pastor lá de Uberlândia, que eu não sei nem o nome dele. Como é que é o nome do pastor? Ah, Eduardo. Pastor Eduardo de Uberlândia, obrigada, Pastor Eduardo, vingou, hein? E aí, esse homem chegou em mim, e aí ele começou a falar o que eu tinha feito na minha vida, tudo que eu já tinha falado. Olha, eu sei que você já fez isso, eu sei que você já pensou isso, eu sei que na sua casa você tem um caderno com tais coisas escritas e tudo mais, mas eu te amo, eu te perdoo e tá tudo bem. E aí foi como se Deus estivesse falando mesmo comigo, e aí foi um caraca. Mesmo eu tendo feito todas essas asneiras, todas as porcarias que eu já fiz na minha vida, Deus ainda tá minha mãe e Deus me perdoa. E aí tava eu lá, não ia aceitar Jesus naquele dia, e tava lá de joelho chorando, com lágrima, catarro escorrendo, aquela cena completa. Aceitei Jesus e aí, tô firme. Aleluia. Eu me lembro desse... Já passou a atenção aí? Agora tá mais aliviado. Tá chegando a parte da conversa. Aí ficou melhor. Cara, mas eu me lembro desse dia e foi muito doido, porque esse dia eu tava de tarde lá, preparando o que eu ia falar no culto, e a Giovana chegou do meu lado assim, e eu tava meio concentrado assim, preparando, finalizando assim, né?
Aí ela foi e falou justamente isso pra mim, falou assim, e todo acampamento, sabe, tipo, eu vou lá e não sei o que, tal. Eu falei, mano, então eu tô te liberando, tipo assim, não tem pressão não, se você não quiser sair do seu lugar e ir lá no apelo, meu, não tem caô, tá ligado? Tipo, é melhor você ficar e não fazer nada forçado, né? Do que, tipo, vou lá, tem que ir lá, porque o último culto do acampamento geralmente é um culto mais... sempre dá arrepios. Traduzindo é tipo isso, né? E, cara, eu me lembro que eu preguei e depois eu fiz uma oração no final do culto lá. E eu lembro, cara, que me veio uma sensação muito forte no meu coração de orar, se eu não me engano, por depressão. Mas foi um negócio, tipo assim, que eu não tava programado, não tava planejado, mas do nada eu falei assim, cara, eu preciso orar por mais uma coisa. Vamos orar e foi mais ou menos isso. E depois eu assustei, tava a Giovana lá babando lá, toda catarrada. E aí depois a gente foi conversar e aí ela me contou tudo e tal. Eu falei, mano, que legal, foi... Quando não procurou, né, o negócio aconteceu, então... E hoje? Fala de hoje, né? Hoje. Como tá, né? Então, depois desse que eu tentei lá as besteiras da minha vida, minha mãe me levou no psicólogo, no psiquiatra, fui medicada. Passei acho que quase uns 3, 4 anos sendo medicada. Mas hoje eu estou livre de remédios, eu estou muito bem. Isso é bom. E eu estou, gente. Sei não. O Vitor saindo daqui vai ligar para um psicólogo ali e falar, tem um cliente aqui, né? E hoje eu posso falar que eu estou há mais de um ano sem ter nenhuma crise de ansiedade. Aí sim, eu vi visão, mano. Muito bom, legal. Eu fico muito feliz de ver isso. E hoje, gente, eu tô convertida. Vingou, viu? Tô aqui firme com Deus, tá? Tô tentando aí ser... Como é que eu posso dizer? Mais crente? Não é fácil, tá? Dia após dia de luta. É bom ver que eu vinguei os esforços dos dois, porque não foi fácil. Não foi fácil mesmo. A Bianca, coitada. Eu tô servindo na obra, viu, gente, também. Nossa, nós chegaremos nessa parte da história aí. Mas e você, Vitor? Você agora tem uma história de acampamento também, né? Gente, pra quem não sabe, o Vitor faz tudo aqui na igreja, mas ele sempre faz tudo atrás das câmeras, né? É a primeira vez que você tá na frente das câmeras? O Estevão tentou me levar pra me entrevistar no PostoCast, não deu certo. Aí, Estevão, ó. Estevão. Eu não sabia. Nada que sem um pix de R$100 ali, né? Eu não sabia que eu estaria aqui. Fizemos uma emboscada aqui, né? Mas, cara, conta pra gente, da onde que você é também, que você não é daqui também, né? Sim, eu sou de Belém do Pará, região norte, isso é importante. Região do açaí de verdade. Do açaí de verdade, da Joelma e do Chimbim. Tópicos importantes. Videomaker, esse é o momento que você vai pôr aqui a Joelma. Tá ouvindo aí, Videomaker? A Joelma batendo o cabelo, assim, em homenagem ao Vitor. Coloca a cara dele, por favor. Bota a cara dela na minha, assim. E aí, mano? Mas tem coisa boa também, tá? E aí? Bom, eu vim pra cá em 2012 fazer mestrado aqui na Unesp. E é isso, eu vim ateu, já que o tema é as conversões e tal. Vim pra cá ateu, namorando, deixei a namorada lá, né? Hoje ela é a mãe dos meus filhos. Ok, agora fiquei mais tranquilo. Eu ia perguntar assim, mas a namorada vingou, né? Eu casei com a Elaine, a namorada ficou. Também não sei se eu entendi. Então assim, resumindo, eu vim pra cá ateu. Assim. Você sempre foi, desde moleque, assim, sempre fui. Eu tive a fase do ateu idiota, né? Que acho que todo mundo tem. Quem é ateu tem a fase do idiota.
Aí depois eu passei a, tipo, respeitar, assim. Idiota no sentido de ficar cutucando, de ficar questionando. Não, de achar que crente é otário, que nada a ver, que a gente vai morrer, os bichos só vão comer a gente mesmo. Acabou. Não tem nada, uma bobagem acreditar nessas coisas e tal. Cara, Porque pra mim era tudo a mesma coisa também, não tinha... Mas como que foi? Mas, tipo assim, você começou sozinho a pensar nisso ou alguém, tipo, te... Cara, não sei, acho que foi uma mistura do meu jeito de ser incrédulo. No geral, eu sou incrédulo. Que pode ser bom, pode livrar a gente de acreditar em quem tá mentindo. Então eu já devo ter escapado de algumas ciladas aí por não acreditar na pessoa. E é ruim porque é difícil acreditar nas coisas, sabe? Principalmente no que não é daqui. Assim. Mas parece que era mais fácil acreditar no mal, sabe? Tipo, se eu ouvisse algum barulho na casa, se eu sentisse alguma coisa, era mais fácil achar que aquilo era um demônio do que um anjo, qualquer coisa assim. O espírito bom, sabe? Qualquer coisa nesse sentido. A minha tendência era mais essa. Não de adorar, de ser satanista ou qualquer coisa assim. Mas de crer, assim, né? Tipo, qualquer história assim que... É que eu nunca vivi nenhuma experiência também. Até então, nada. Tipo, eu nunca senti uma mão puxar meu pé, ou essas coisas, sabe? E você nunca tinha ido na igreja, pisado na igreja? Tipo... Poucas vezes. Porque a minha família, a família da minha mãe... Meu pai também são católicos, mas da minha mãe eu lembro mais da minha avó. Mãe da minha mãe, que ela tinha uma bíblia gigante, assim, na casa dela. Eu acho engraçado essas bíblias pequenas hoje, porque a dela era imensa, mas as letras eram microscópicas, assim. Tinha que ter lupa pra ler, mas o livro era gigante. Agora, sei lá, não sei se resumir a história, tá cabendo no livrinho. Eu acho que cortaram os spoilers, os fillers, né? Indireto, né? Sem todas as temporadas, né? Só... É filler, né? Não é spoiler, é filler. Os fillers. A primeira e a última temporada. Os episódios, assim, foram cortando e coube no livro, assim. E eu lembro do papel, do cheiro do papel fininho, uma capa linda, assim, era uma obra de arte a Bíblia dela, assim, eu não sei onde tá hoje em dia, essa Bíblia. E com vela, assim, e tal. Aí eu lembro, as poucas vezes que eu fui na igreja, foi católica, tipo, missa de 7 dias de morto do meu avô, pai da minha mãe. O que mais? Não sei. Assim, enterro, um ou outro enterro que eu fui, que teve alguma oração, tipo assim, mas nunca frequentei lugar nenhum, assim. Que louco, mano. E... Tá, mas assim, aí eu achava meio... Eu também via os popstars na TV, né? Isso me afastava também. Tipo, Sim. Padre era pedófilo e pastor era ladrão. Aquele preconceito, sabe? Mas muita gente tem essa visão. Pastor ladrão, padre é pedófilo. A mídia também não ajuda, porque eles só mostram os ladrões e os pedófilos. Que existem, mas não é a regra, né? Ou o padre que subiu no balão lá, né? Tipo, o louco, quando não é pedófilo, é doido, ou é gay, ou é traficante, sei lá. Sim. Só escândalo, né? Só as exceções, assim. É quando a gente só vê as exceções, a impressão é que aquilo é regra. Sim. E não é. Aí, tá, mas aí depois eu passei a respeitar, tipo, tá bom, quer acreditar, acredita, pra mim tanto faz, não importa. Aí, deixa eu ver, eu conheci a Elaine, tá, eu acho que teria que começar no vestibular ainda, mas eu vou acelerar aqui. Não, qualquer coisa o Matheus acelera lá. Tipo, eu queria fazer veterinária, né? Então eu fiz, não passei. Aí fiz engenharia da computação, passei, isso com 16 anos ainda. Na primeiro vestibular que eu fiz, eu passei. Engenharia. Veterinária, não. Aí eu até me formei, foram uns 4 anos de engenharia da computação. Tentei mais 2 vezes a veterinária durante a computação, não passei. Isso você fez lá? Lá em Belém, Isso lá em Belém, eu 16. Me formei, acho que com 20, 21. Aí eu concluí a computação para ter pelo menos alguma opção. Ia fazer 1 ano de cursinho. Estava jovem ainda também, né? Sei lá, não tinha essa pressão do tempo. Aí eu resolvi fazer 1 ano de cursinho para tentar a veterinária de novo. Só que dessa vez fazendo cursinho e me dedicando só a isso. Porque eu dividi a faculdade da engenharia com vestibular, não deu certo. Eu achei que daria certo. Aí eu conheci a dona Elaine, no cursinho. Lá em Belém?
em 2006. Ela tinha tentado odontologia antes, não sei se 2 ou 3 vezes, também não passou. Aí em 2006 nós fizemos o cursinho juntos, começamos a namorar ali, eu ateu, ela sempre foi evangélica desde pequena. Aí ela é do interior do estado, né? Nasceu em Altamira, que é no interior do Pará. Foi morar criança em Belém e tal. Aí tá. Aí em 2006 fizemos o cursinho, começamos a namorar, logo no início, em abril. A gente começou a namorar. Aí esse ano nós passamos. Eu passei na veterinária, ela passou na odontologia. No mesmo ano? Foi. Aí, assim, nas nossas vidas estavam caminhando juntas, assim, tipo... Assim, era coincidência ou não, né? Ou não sei. A gente tentou passar antes, não tinha como eu conhecer a Elane. Se não fosse naquele cursinho, eu nem ia conhecer a Elane nunca, assim. Talvez depois, se eu... Uma dor de dente, aí eu procurando, Elane... Não sei. Não sei se as nossas vidas se encontrariam de outra forma em outro momento, mas no cursinho foi que a gente se conheceu. Legal, mano. Aí passamos, fizemos faculdade, tudo, eu vim pra cá em 2012 pra fazer o mestrado. Eu me formei e já vim direto. Eu concluí lá já tendo passado aqui, com bolsa. Então assim, tava dando certo pra mim, né? Aí a Elane concluiu lá, também se formou. Só que ela foi trabalhar no interior do estado e eu vim pra cá. Mas ela gostou de trabalhar lá, até hoje ela fala das lições que aprendeu lá e tudo mais. Aí a gente, em 2014, fiz o mestrado, são 2 anos, em 2014 nós casamos, porque tinha que resolver essa situação. Tipo, eu tava aqui, ela tava lá, e aí? Não podia ficar pra sempre assim. Então nós noivamos em 2013, casamos em 2014, ficamos 1 ano noivos. Isso que desde 2006 que a gente namorava, né? Foram uns 8 anos pra noivar, parece, 9 pra casar, não sei, acho que perdi as contas. Nossa, mano. Em 2014 a gente casou. Aí no dia seguinte do casamento eu voltei pra defesa do mestrado. No dia seguinte? Tipo, a gente casou numa sexta, não vou lembrar. Não lembro nem o dia, mentira. Não vou te perguntar pra não... Obrigado. Aí depois o Matheus coloca a letra. Isso, Matheus, faz a Eu pergunto pra ela, tu coloca. Aí no dia seguinte eu voltei que tinha que defender, mas precisava casar, porque tinha que casar. Aí ela veio pra cá, só que antes dela vir pra cá, ela vinha assim, pra tentar mestrado na USP, em Ribeirão. Tentar fazer prova e ver se conseguia. E também não tinha nenhuma indicação de professor de lá pra facilitar pra ela aqui. Nossa. Isso conta muito, infelizmente. Se um professor tem um amigo numa faculdade, fala assim, meu orientado aí e tal. Infelizmente isso acontece. E não tinha. E ela ia ficar aqui sem emprego, sem nada, sem mestrado nem nada, só esperando abrir uma oportunidade pra tentar, né? E eu com um doutorado, que eu emendei o doutorado no mestrado, com bolsa também. Por isso que eu tinha que ficar. Não tinha como eu ir pra lá, tentar outra coisa. Então tava dando certo pra mim aqui. E pra ela mais ou menos que tava dando lá também, mas o melhor seria ela vir pra cá junto comigo. Aí eu tô contando tudo isso por causa do acampamento ainda, calma. Ainda vou chegar no acampamento. Mas aí ela veio pra cá desse jeito, só que no dia antes dela vir, uma amiga dela falou que ela tinha conversado com uma amiga, ela falou, olha, Elaine, vai abrir uma seleção em... esqueci a cidade, é perto de Boituva, Iperó. Iperó tá contratando dentista, médico, enfermeiro, tudo emergencial, assim. Tem um edital aberto. Até, amanhã encerra, era no dia seguinte que encerrava, era no mesmo dia, não lembro. Acho que era no dia seguinte. Amanhã encerram as inscrições, se tu quiser tentar, se inscreve, vê de repente tu é chamada e tal. Aí ela fez tudo nas pressas, no último dia da inscrição enviou as coisas, totalmente sem esperança de que ia conseguir. Aí ela foi chamada. Então ela chegou aqui, no dia que ela chegou, a gente foi do aeroporto de Ribeirão direto para Iperó, que era o último dia para ela assinar o papel lá, para garantir a vaga. Aí fizemos essa viagem longa, cansativa e tal, mas ela conseguiu chegar lá antes das 6. Legal. Assinou o papel. Aí só que aí eu fiquei aqui em Jabuticabal e ela em Iperó. Era umas 3h30 de viagem, parece. De carro, estrada. Casados, né? Casados. As estradas daqui que são maravilhosas. Vocês têm que andar no Pará para saber o que é uma estrada, sabe? Talvez em Minas também, não sei. Alguns trechinhos ali, com certeza. Aí ela foi para Iperó e eu fiquei aqui. 3h30, não dava para ir todo dia.
Aí eu, sei lá, a cada 2 semanas, quando eu dava uma vez por semana, porque além de longe era caro também pra ficar. Aí isso aqui eu falo assim, foi difícil, ela não tinha nem onde ficar lá. Aí arranjamos um hotel, assim, todas as caixas dela que ela veio de mudança, com um monte de coisa pra morar comigo, né? Isso que ela teve que ir pra Iperó, então a gente... Nossa, mano, que trampo, cara. Aí eu não sei como ela conheceu uma senhora lá que disse pra ela que... Elas se conheceram por lá, não sei como exatamente, ela que sabe. Aí ela falou, Deus falou pra mim que eu tenho que dar abrigo pra uma pessoa que tá precisando, que não sei o quê. Aí, poxa, era ela, né? Aí ela falou assim, então, acho que sou eu, né? Aí era ela, né? Que ela tinha um quarto nos fundos da casa, a mulher alugava. Aí ela saiu de um hotel improvisado, que Iperó é uma cidade bem pequena, sabe? Aí não dá pra chegar, tipo, num hotel, chegar de surpresa na cidade, eu preciso de um hotel, vai ali, pronto. Aí essa mulher abrigou ela lá na casa dela, no quarto no fundo. Não lembro se ela pagava, acho que pagavam alguma coisa, mas era pouco. Até ela achar uma casa pra alugar, pra ficar lá e tal. Então ela veio pra cá, ficou... Só que aí sem emprego, porque lá era 1 ano só de contrato. O contrato é emergencial, assim. Era só 1 ano. Ele chegou aqui sem nada, né? Não tinha nada pra fazer. Aí, uns 3 meses depois, ela fez a seleção pro mestrado. Só que foram 3 meses bem difíceis, assim, dela em casa, sabe? Recém-casada e sem um rumo na vida, digamos assim. Profissional. E eu não era crente também pra orar com ela, pra ela se acalmar. Ela era crente sozinha lá em casa. Ela não teve o meu apoio nesse sentido, sabe? Tipo, não tinha 2 crentes ali pra um se apoiar no outro. Nesse sentido religioso e tal. Eu não sabia nem o que dizer, a gente brigou um bocado e tal. Aí ela fez a seleção pro mestrado e passou. Aí ela começou a fazer mestrado, aí já se ocupou pra lá, né? Tinha que ir pra Ribeirão já é mais perto, ela já conseguia. Então já foi melhor pra nós, assim. Ela já ficou mais tranquila também, já estava com a cabeça ocupada, a mente ocupada. Ganhando bolsa também, ela conseguiu uma bolsa. Aí... Bom, isso aí a gente já estava morando aqui, ela engravidou no final do mestrado, defendeu o mestrado barriguda. Aí teve o Davi, que foi nosso primeiro filho. Só que antes disso, aí agora eu vou chegar no acampamento. Acabaram todas as baterias. Eu não sei nem se está gravando ainda. Aí... Ela grávida do Davi, a barriga já grande assim, mas faltavam uns 3, talvez, meses, 2 meses para ele nascer. Aí teve um acampamento lá na chácara, Evangelândia. Aí foi o Felipe Guimarães. Eu lembro que ele foi lá. Pier, me ajuda a lembrar, Pier 49. Aí ele foi lá e tal, Aí lá, ateu ainda, mas eu já frequentava aqui, na verdade. Então, eu lembro... É engraçado você falar isso, porque eu lembro de você frequentando a igreja. Tipo, você tava todo domingo aqui, né, com a Elaine e tal. Eu vinha acompanhar a Elaine. E assim, eu lembro, a gente tem uma amiga, uma grande amiga, a Vivian, lá de Belém. Ela veio fazer doutorado aqui. Aí ela... evangélica também e tal. Aí ela que, eu não sei como, descobriu a igreja aqui, eu não sei como foi que ela conheceu alguém que conheceu alguém, não sei. Aí ela nos trouxe pra cá, porque a Elaine estava até então sem, acho que era 2000, acho que foi quando ela veio, 2015 talvez, 14, 15, sem frequentar a igreja nenhuma, que ela não conhecia ninguém, não conhecia igreja nenhuma. O pessoal da Unesp que eu conhecia também, pouco falava assim de religião e tal, nunca vi conversas assim pra... Não tinha alguém que eu perguntasse, eu sei que tu é crente, qual é a igreja que você frequenta, pra minha mulher ir também e tal. Não tinha ninguém pra ter essa conversa. Aí, a Vivian nos trouxe pra cá. Só que aí elas ficaram vindo. Vinha, acho que a Vivian e a Elaine, depois a Elaine sozinha, às vezes encontrava a Vivian, mas eu não vinha. Aí a Elaine falou de dar uma parte da bolsa pra igreja, ajudar, não sei o quê. Eu falei, da tua bolsa tu faz o que tu quiser, na minha, me mexe. Eu não vou dar nenhum centavo. Eu tenho... Vou dar dinheiro pra pastor, ladrão, né? Vou dar dinheiro pra pastor ladrão. Aí, assim, hoje em dia tem uns par de equipamento meu aqui também. Não é só o dinheiro da bolsa, tem um monte de coisa espalhada aqui. Dando um spoiler assim do final. Aí, da tua bolsa tu tira. Eu não vou mexer na minha. Aí a Vivian insistindo também, bora lá e tal, domingo, não sei o quê.
Aí teve um culto de domingo na chácara, porque os cultos eram aqui, mas o primeiro que eu fui foi na chácara. Sim, a gente intercalava os cultos. Aí eu fui nesse da chácara. Aí eu falei pra Vivian, eu vou. Mas se eu achar que o pastor é pilantra, eu vou falar. Aí ela, não, vai, tá bom, vai, pode ir, tá tudo bem. Não tem problema, vai, isso aqui. Aí eu fui, né, lá na Evangelândia. Aí tem, só que assim, eu já sabia que tem a parte da oferta que é importante e tal. Mas aí quando o pastor começou a falar de oferta, a Vivian me olhou, eu percebi aqui de rabo de olho, que a Vivian me olhou assim, sabe? Ela tava olhando pra frente e ela fez assim pra mim. Tipo, porque ele tava falando de dinheiro, ela não sabia como eu ia reagir. Mas assim, foi só uma vez que ele falou da oferta, não teve espetáculo, ninguém vomitou ali na minha frente. Tá, aí fui lá, foi culto normal, bacana e tal, tudo bem. Aí eu comecei a frequentar com a Elaine, a gente vinha de manhã. Aí era a escola bíblica, aí era bacana que não era um culto. A gente vinha nos domingos, às vezes à noite também. Mas a gente vinha mais de manhã. Aí era a escola bíblica, o negócio mais tipo escola mesmo. Eu estava mais acostumado com aula, com escola, com esse né? ambiente assim de professor e aluno e tal. Aí até para conhecer também, que eu nunca tinha lido, parado para tentar entender. Aí o pastor explicando as coisas lá e tal, eu achei bacana. Senti que não era pilantra, que não estava roubando nosso dinheiro e tudo mais. Aí em 2017 a Elaine grávida do Davi, a gente foi no acampamento, eu já tinha amizade com todo mundo aqui e tal. Eu tava lá, ateu ainda, mas tudo bem. Aí, pra ver quem tinha uma perna mais curta, tira os sapatos, tira a meia, não sei o que, senta aí, mede a perna assim. Aí vê quem tem uma perna mais curta, aí foi um rapaz lá, aí sentou numa cadeira, ele orou, puxando a perna, ele tava cantando, acho que interrompeu o louvor do nada, assim, não sei se estava programado isso, acho que não. Aí, foi um rapaz lá que eu não sei quem é até hoje, ele puxou a perna, não sei o quê. Aí eu tava lá olhando, mano, tipo, eu lembrei muito eu até já contei isso, do Mr. M levitando. Lembra do Mr. M? Vocês não lembram, vocês são jovens pra caramba. Aí, eu lembrei disso, na hora do Mr. M. É o Felipe Mr. M Guimarães agora. Enganando esses otários aqui, pô, e a Elaine acreditando, minha mulher grávida, meu filho acreditando. Aí ele falou assim, tem outra pessoa também com uma diferença maior ainda, uma perna ainda mais curta que a outra, não sei o quê. Aí eu falei pra ele, eu vou ver, eu vou lá perto. Eu quero ver qual é a jogada de quadril que ele tá fazendo. que ele puxa o quadril, porque a cadeira tava num ângulo assim, aí eu pensei assim, esse ângulo é o ângulo do Mr. M para levitar. E que o Mr. M se posicionava assim, meio na diagonal, aí ele fica na ponta de um pé, o outro pé ele levanta. Aí parece que ele tá levitando, porque a pessoa não vê a ponta do pé no chão, só vê o outro levantando. Tipo, o pé que levanta esconde a ponta do pé, enfim. Aí depois ele finge que cai, assim. Aí ele tava meio na diagonal, pronto, né? O Mr. M. Cara, você tava realmente... Não, eu fiquei puto, porque eu já tinha amigos queridos aqui, que já faziam tempo que frequentavam. Tipo, aí... Tipo, as pessoas que você gosta... vai colocando aí, ó. Mas as pessoas que você, tipo, já tava apegado, já tinha amizade... Sim. Todo mundo enganado, bando de trouxa. Bando de trouxa, bando de otário. Aí eu fui ver. Eu falei pra ele, eu vou ver, não é possível. Esse pilantra tá enganando todo mundo. Aí eu fiquei lá perto. Porque só que assim, foi uma galera lá na frente pra ver. Só que é aquela questão, né? Que eu pensei, as pessoas já estão induzidas, elas vão ver o que elas querem ver. Independente da verdade, a pessoa já tá meio que em transe. Lembrei do peão lá, do pessoal girando, vomitando. Aí, eu fui ver, só que ateu, incrédulo, pra descobrir o truque pra pegar o pilantra em flagrante, sabe? Eu não tava induzindo. Cara. Se eu tava me induzindo de alguma forma, era pro lado contrário, pra ver a pilantragem. Que talvez não existisse, mas eu poderia até ver sem existir, porque mas a minha cabeça era essa, né? De ver o truque. Aí eu fui lá pra frente, eu fiquei olhando, as pessoas estavam assim, eu fiquei assim. Aí a menina sentada lá, aí orou, aí ele começou a puxar a perna começou a vir, ele sacudindo a perna e puxando. Aí veio a perna crescer, mesmo assim. Eu olhava, não olhava só pra perna, porque o mágico é assim, ele manda olhar pra cá, ele tá fazendo o truque aqui, ó, não tá vendo. Aí eu ficava olhando ao redor, assim, ao redor da cadeira dela, atrás, pra cima, no teto não tinha nada. E a perna crescendo, né, enquanto ele puxava, a perna crescia, aí a menina chorando. Aí ela levantou, ficou retinha assim. Eu sempre esqueço o nome dela.
Aí eu voltei, né, pro meu lugar lá, na cara de bunda, porque... Elaine, cresceu a perna. Parece que cresceu mesmo a perna da menina. Ela só riu assim, não falou nada. Aí fiquei em choque, né, até acabar o negócio, ir pra casa. Aí cheguei em casa, meu Deus, né? Como é que cresce uma perna? O Guri não gosta de raio-x do menino pra ver. Aí assim, no mesmo dia, eu tentei orar. Eu nunca tinha orado na vida. Eu tentei, eu vi uma perna crescer. Eu não vi o truque, eu não peguei a... Vou tentar. Vai que... É ateu, tipo, eu não fui convertido na hora, sabe? Não é tipo um câncer na garganta que eu começo a tossir e de repente eu tô bem. Sabe essas experiências assim com a própria pessoa? Desculpa. Com a própria pessoa, assim? Não foi nada disso, foi com outra que cresceu a perna. Aí tentei orar. Tipo, eu não sabia como exatamente. Aí, sei lá, falava, Deus, meio sem jeito, né? Desculpa aí. Eu não sei bem como é que se faz isso, mas sei lá, eu vi a perna da menina crescer, não sei que história é essa, eu não vi o truque. Eu não achei o truque, eu não identifiquei. Aí comecei a tentar orar, tipo, só falando, tipo, eu sei que eu vi. Aí é que vem a questão de eu ser incrédulo, no geral, assim. Eu sei que eu vi uma perna crescer, vi duas pernas crescerem, né? Mas eu sei que eu vi a perna da menina lá crescer, mas sei lá, se mostra pra mim, era isso que eu pedi. Eu quero te ver, se mostra pra mim, porque eu vi a perna crescer, mas o Senhor me conhece, o Senhor me fez. Né? Tipo assim, não era desafiando, mas era o Senhor me conhece, o Senhor sabe como eu sou, eu não vou simplesmente acreditar. Só Mas porque tem uma perna cresceu. ali, né? Não é assim, eu duvido. Então prova mesmo que tá dentro. Era assim, o Senhor me conhece, eu preciso de um pouco mais de coisa assim. Sei lá, eu vi a perna crescer, mas parece que não é suficiente. Aí eu não sei se foi no mesmo dia, todo dia antes de dormir, sem falar nada pra Elaine, só em pensamento, orando, né, nesse sentido. Se mostra pra mim, eu ainda pedi assim, por favor, não, se possível, claro, com todo respeito, mas era assim, que não seja com doença, tipo, não precisa ninguém ter câncer aqui, ou, sabe, não precisa ser uma cura, tá, seria uma cura, seria maravilhoso, mas não precisa a gente sofrer com uma doença, alguma coisa. Por favor, não mate, eu não falava assim, não mate ninguém. Nenhuma morte, nenhuma doença, por favor, nada se possível, nada assim nesse sentido. Mas se mostra pra mim, eu quero te ver, enfim. E pedia pra que não fosse nada assim, tragédia, sabe? Aí, eu não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, eu comecei a ter sonhos tenebrosos, assim. Eu tava sempre sozinho, sempre muito frio, umas coisas tipo poeira, uma poeira preta assim, levantando um vento muito forte, um cenário tipo de filme de terror mesmo, sabe? Muito escuro, não era um lugar definido, tipo uma floresta, um lugar, assim, era um lugar escuro. Aí muito frio, muito sozinho e tal, medo que eu sentia, aí eu acordava de madrugada assustado. Aí, só que eu acordava, aí eu acordei assim, não, eu sou chato, eu vou orar de novo. Aí eu acordava e eu orava de novo, eu acordava do pesadelo, morrendo de medo, e orava de novo. Se eu tive esse pesadelo aqui, eu não sei que diabo é isso, né? que agora foi? Até esse momento você já conseguia dar os nomes, né? Diabo, Deus... eu já sabia o que era uma coisa, que era... Não sei o que é isso, se foi só um sonho. Pedi pro Senhor se mostrar pra mim, eu acho que não vai ser assim, com medo, com escuridão, com solidão, com frio. Então, talvez não tenha sido do Senhor, não sei. Mas eu vou continuei orando, sabe? Tinha, sei lá, afasta de mim, eu não lembro exatamente o que eu falava, mas... Aí teve um sonho, que foi o último sonho que eu tive dessa sequência, que aí já não era um lugar, depois pensando assim, eu acho que eu entendi por quê. Não era um lugar qualquer, de solidão, de escuridão, não sei o quê. Eu tava na minha casa, lá em Belém, na casa dos meus pais, na frente do meu quarto, que aí eu acho que, considerando que foi mesmo o diabo, o mal, tentando me afastar de Deus, justo no momento que eu tô querendo me aproximar, eu começo a ter esses sonhos, essa coisa, porque foi isso que eu deduzi, né? Eu tô tentando me aproximar de Deus, depois de uma vida sendo fã do Exorcista e essas coisas. O diabo não vai desistir fácil. Aí, tá, é o diabo, então beleza. Aí eu acho que ele mudou a estratégia, me colocou no sonho na minha casa, no meu quarto. Aí
assim, eu tava no corredor, olhando pra dentro do quarto, o quarto porta aberta, assim. Aí tinha algum demônio lá dentro, ou o próprio diabo, eu não sei. Aí eu apontava o dedo pra dentro do quarto, falando desaforos, sabe? E coisa tipo, Deus tá comigo, eu tenho Deus comigo, tu não tem poder sobre mim, sai daqui, vai embora. Aí assim, só que eu não sentia, no sonho, eu não sentia toda essa coragem, sabe? No sonho eu tava me borrando, mas eu tava tentando de alguma forma, que eu tava sozinho ali, não tinha ninguém pra orar comigo, sei lá. Era eu e o diabo ali no quarto. Aí eu tentando ser valente, sabe? Apontando o dedo, não sei o quê, pro quarto, e nada no quarto assim, nenhuma figura, nada. Aí sai de trás da porta do quarto uma mão, tipo uma garra assim. Eu tava com o dedo assim, a garra vem e fala com a tua mão direita assim. A mão veio pra me agarrar. Antes dela me tocar, eu acordei. Aí eu parei de orar. Aí dias, sei lá, meses, não sei quanto tempo depois que eu me toquei. Eu parei de orar. Antes de dormir. Aí eu voltei a orar e tudo mais, aí... Enfim, aí os cultos já começaram a ficar um pouco diferentes, né? Porque eu já uma outra cabeça. Sim, você não ia mais só pra julgar. Nem ia só pra... envolvido, assim. Acompanhar a Elaine. Tanto que depois eu me envolvi nas coisas daqui, de mídia. Eu comecei a trabalhar com fotografia em 2019. Aí eu comecei a querer ajudar também. Aí veio a pandemia, tinha que filmar, eu me propus a ajudar, emprestei equipamentos e tal. Eu queria participar, sabe? Antes desse time aí, desse momento, você já fazia alguma coisa aqui na igreja? Não, só vinha. Só aos domingos. Não dava nem dinheiro, porque eu não queria mesmo. Não, eu queria ajudar, nem nada. Aí é basicamente isso. Cara, é muito... Com a conversão é isso. Foi muito interessante ver vocês três falarem, assim, porque isso me faz pensar na questão da constância, né? No meu caso, eu cresci num lar cristão, tipo, vou na igreja desde moleque. Tive um momento da minha adolescência ali que eu já não tava, sabe assim, não tô, né? E eu fui num culto, numa igreja muito grande, assim, lá em Belo Horizonte, e isso foi de 2012 para 2000, eu sei que foi no finalzinho do ano, assim, eu acho que 2012 para 13, assim, e onde eu falei, cara, não preciso levar minha vida com Jesus a sério e tal, e desde então, foi meio que uma decisão, assim, de tipo assim, cara, eu preciso viver de verdade, assim, eu preciso... Não teve essa coisa do sonho, de um cara vir falar como se fosse Deus ou alguém, tipo, da minha família, ter passado por um... Foi uma parada muito... Eu acho que eu posso dizer, assim, uma parada muito racional, assim, de certa forma, assim... Eu acho que nunca é 100%, né, racional, assim. Mas foi muito, tipo assim... Eu preciso dar um jeito na minha vida. E aí, tipo assim... Beleza, então é isso, assim, sabe? E uma coisa que, olhando para as histórias de vocês, assim, que são totalmente diferentes, mas com pontos muito fortes, assim, né, desse impacto, né? Eu vejo muito a questão depois da constância. O sinal de que foi real, aí entra o que você falou, das pilantragens, né, das coisas que a gente vê aí afora e tal. Eu acho que o que mostra muito pra gente são os frutos. E pensando justamente no tema do nosso mês, né, no tema da proposta da nossa conversa, que é justamente saber quem eu sou, eu penso muito que a partir do momento que eu conheço a Jesus, a partir do momento que eu tenho esse encontro com Jesus, eu automaticamente descubro quem eu sou de verdade. Então, se você não sabe quem você é, fica aí o nosso convite para que você, junto com a gente aqui, consiga entender e se sentir filho do verdadeiro Pai de amor, de um Pai que nos ama incondicionalmente todos os dias, tá bom? Muito obrigado por terem assistido até aqui, muito obrigado a vocês por terem compartilhado a história de vocês com a gente. Fiquem ligados que a gente tem ainda muito para falar sobre
tudo isso aqui que a gente, né, já começou a falar aqui. E é isso, pessoal. Nos siga aqui nas nossas redes sociais que está aparecendo aqui para vocês. Também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo. Não se esqueçam de ativar a notificação aí, o sininho, tá? Para nos ajudar também com todos os nossos conteúdos que a gente tem preparado para vocês, tá? Compartilhem aí com seus amigos para que essas histórias aqui, histórias reais, verdadeiras, possam chegar a mais pessoas, tá bom? E a minha pergunta para vocês continua a mesma. E aí? Tá ligado?